Cumprimentamos a todos nossos queridos, amados irmãos em Cristo Jesus com a paz do Senhor. É com muita alegria que nós damos continuidade aos nossos estudos bíblicos das lições CPAD. Nós estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. Hoje vamos estudar a continuação da aula de número 4 com o tema A Construção do Templo enfrentou oposição. O texto está no livro de Esdras, capítulo 4, nós temos que ler todos os versículos, do versículo 1 em diante, até o versículo 24, e vamos para o nosso comentário, que é exatamente o que nos interessa para somar com a parte 1. Então, nesta aula extra, vamos estudar essa parte do nosso comentário. Queridos, como nós falamos um pouco sobre o primeiro tópico, o segundo tópico, Neemias, na reconstrução dos muros. Então, o que nós vamos estudar a respeito do tópico 3 e 4, onde vamos falar sobre os samaritanos, como está na nossa lição. Como surgiu esse povo? Nós já demos a introdução dentro da primeira parte. Vamos para a segunda parte, iniciando a aula, revendo um pouquinho o começo da aula de número 1. Vamos lá? Reino do Norte, Reino do Norte, Reino do Sul, certo? Aqui nós temos 10 tribos, né? Mais ou menos 10 tribos e meia. Aí nós fechamos em 10 tribos. Aqui nós temos 2 tribos, ok? Uma tribo e meia, porque foi a metade do povo de Benjamim para lá também. Só ficou meia. Então, esta região aqui, isso aqui é Israel. Essa divisão de tribo foi porque Roboão foi fazer guerra com Jeroboão, ok? Então, de acordo com essa divisão aqui, nós vamos ver que Senaqueribe, que era o rei da Síria, em 618 a.C., eles vieram juntamente com seu general, conhecido como Rabsaquer, levaram cativo toda essa parte aqui, as 10 tribos, para onde? Para a Síria. O rei da Assíria, chamado Senaqueribe, junto com seu general Rabsaquer. Então eles levaram para a Síria este povo aqui chamado Reino do Norte. Então é chamado Reino de Israel, certo? E esse lado aqui, Reino de Judá. Porque a tribo de Judá ficou do lado do sul. Uma parte da tribo de Benjamim estava aqui. Outra parte foi também embora, junto com as 10. Então, vamos lá? Deus deu livramento ao seu povo. Por que Deus deu livramento? Porque quando o Senaqueribe veio também levar cativo Judá, Deus enviou um anjo e matou 185 mil soldados da Síria. Então Deus guardou da Síria. Por que Deus guardou da Síria, não deixou Judá ir para a Síria, mas Deus não guardou de Babilônia? Tem um segredo aqui, viu? Por quê? Porque de Babilônia não veio Nabucodonosor e levou cativo os que estavam na tribo de Judá? Não levaram cativo para cá? Isto aqui tem um ano aí, 587 a.C. Eles passaram 70 anos, é a história da lição de hoje. Nós estamos dando aqui um começo para chegarmos nos samaritanos, ok? Porque os samaritanos, eles vão vir, certo? Para essa região aqui, Samaria, capital, certo? Do Reino do Norte. Aqui a capital era Jerusalém, do Reino do Sul. Então, presta atenção, Deus deu livramento aqui, e aqui Deus não deu livramento, o povo foi para Babilônia. Qual é o segredo? O segredo é que aqui o povo não volta. Glória a Deus. E aqui o povo volta. Aqui o povo não volta e aqui o povo volta. Então, como o povo podia voltar dentro da onisciência e presciência de Deus, Deus permitiu o povo ir. Para depois o povo voltar.
É um segredo, viu, irmãos? De Deus. Então, o templo que foi feito, o templo de... Vamos lá, começando por Moisés. Moisés fez o seu tabernáculo, tabernáculo de Moisés. Depois, templo de Salomão. Depois, templo de Zorobabel, que é o mesmo de Herodes, do tempo de Jesus. Aí, então, todos esses templos, tudo figura. Por isso que Deus, enquanto não tiver a realidade, Deus vai colocando as figuras, para o povo entender que Deus quer o coração. Deus quer a pessoa, Deus quer o espírito, alma e corpo. Enquanto a pessoa não entender esse mistério da realidade para a figura, porque o templo era a figura, como eles não tinham a realidade, Deus no seu ser, porque era isto que Deus queria fazer da nação sacerdotal, um reino sacerdotal, isto é, onde Deus governaria sobre eles, mas o povo não quis. Enquanto o povo não quisera estar do lado do Senhor, deixando que Ele molde, ande, viva no meio deles e no seu coração, Deus ia colocando o quê? Os tipos e figura. Por isso que a gente lê que o Antigo Testamento é sombra, as tipologias de coisas de realidade. Hoje, o templo de Deus somos nós. É a realidade. Por isso que o templo de Zorobabel leva até Cristo. E Cristo nos ensina que somos o templo onde Deus habita. E Deus não habitava no templo lá de Zorobabel ou de Salomão. A Bíblia diz que Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Então o que Deus fazia ali? Colocava seu nome. Era o nome de Deus que estava no templo, o Yahvé, o Adonai, o Senhor. Deus deixou que o seu nome estivesse no templo, para mostrar que a sua pessoa estaria no além, na profecia: derramarei sobre vós o meu espírito e encherei toda a carne. Então a pessoa, a habitação de Deus seria o crente salvo, lavado com sangue de Jesus. Então, veja, quando nós somos discipulados na igreja pelos irmãos que conhecem a palavra de Deus e nos ensina na doutrina, na escola bíblica, nós somos edificados. É isto que Jesus nos ensina. Vamos edificar o templo, glória a Deus, salvar pela pregação do evangelho vidas, e que estas vidas venham a ser um templo verdadeiro do Senhor. Então, meus amados, veja Neemias capítulo 4, versículo de 1 ao 12. Aí temos a luta da oposição, voltando para a aula, tópico 1 e 2. A luta e oposição contra o povo de Deus. E esta luta, a Bíblia diz que nós não podemos lutar contra carne e sangue, mas contra os principados. Então o primeiro oponente da obra é Satanás. E assim, ele sendo o principal oponente da obra de Deus, ele sabe muito bem, o diabo, o nosso opositor, que quando Deus permite nós construirmos o templo, nós temos autoridade. É por isso que ele fica nos tentando, porque o homem foi revestido de autoridade sobre as aves dos céus, os animais do campo e também os peixes que estão na terra, na água e no mar. Melhor. Então, o que nós observamos é o seguinte: é o poder que Deus nos entregou, que isto é o segredo da vitória. Qual era o poder que o povo tinha no período da construção do templo? Era o sacrifício no altar. Eles iam construir o templo, mas primeiro o altar. Se não tiver altar, não tem templo, porque começa tudo no altar. Então, ele sabe, o inimigo, que o seu maior problema é quando o povo de Deus está sendo preservado e multiplicado. Quando o povo de Deus estava se multiplicando lá no Egito, o diabo ficou enfurecido.
Por isso que o diabo tentou escravizar o povo no Egito, porque o povo estava sendo em proporção maior, porque o povo estava enchendo a terra. Glória a Deus. Então, as pedras queimadas e aquelas pedras que estavam enterradas, quando o povo foram construir o templo, tinha muita pedra queimada, irmãos. Tinha muita pedra enterrada. E estas pedras representam aquelas que estavam queimadas, representa os obreiros que experimentam o poder do Espírito Santo em plena tribulação. Tem crente que está na tribulação, mas não nega, está sendo tostado, é uma pedra queimada pela tribulação, mas ele vai ser experimentado no templo, ele vai ser pedra no templo, vai servir para o templo. Então, havia também muitas pedras enterradas, que representa os dons espirituais. Buscai os principais dons, todos os dons, principalmente o de profecia. Temos que buscar as pedras enterradas. Tinha pedras enterradas, meus irmãos. E o povo de Deus tinha que desenterrar os seus talentos. Glória a Deus. Então, Neemias, ele foi um líder verdadeiro. Ele foi o restaurador de ruínas. As pedras queimadas representa novamente, esta parte é muito boa, estou repetindo, os obreiros sapecados com a disciplina do sofrimento. Há muito sofrimento neste mundo, mas tenha bom ânimo. Jesus disse, eu venci o mundo. Angústia, tribulação, fome, peste, terremoto, não tem problema, são princípios de dor, mas eu venci o mundo. Jesus disse que venceu o mundo. Ele disse que vem arrebatar os seus. Glória a Deus. Nós não entraremos dentro da grande tribulação, porque Jesus voltará brevemente para a sua igreja. Glória a Deus. Então, quem se opõe à reedificação dos muros da cidade de Deus, sofre consequências espirituais e também materiais. Então, meus queridos, todas as pessoas que sofrem perseguição, vamos lá? Que sofrem consequências espirituais e materiais, é porque elas se opõem, não se doa, não é a favor da obra de Deus. Então, quando a muralha deixa de ser um projeto, lá vem o projeto, está no papel, como é que se faz isto? Então vamos colocar em ação, sair do papel. Então, as pedras vão ser colocadas, e as pedras vão ser edificadas, vamos erguer os muros, o muro, vamos erguer a parede, tudo isto vai ficar na altura acima da metade. Os inimigos vão começar a olhar e ver que os muros já estão acima da estatura humana. Aí eles vão querer ajudar, porque os muros já estão acima da estatura humana. Quando a muralha deixa de ser um projeto e sai do papel, é quando se encontra já na metade da altura final, os ajudadores começam a aparecer. Aqueles de fora que estão só observando, que eles querem atrapalhar. Por quê? Neemias capítulo 4, versículo 7 fala disso. Então, enquanto essas pessoas estão querendo nos ajudar, na verdade, atrapalhar, por quê? Porque a obra de Deus é feita por ungido de Deus, e não pelos samaritanos, glória a Deus. Os políticos não podem colocar uma pedra na igreja, porque é a igreja que é edificada com pedras vivas, porque a política é suja. Nós precisamos honestamente usar os recursos da igreja e na obra de Deus. Então, quando eles estavam no alicerce, nas paredes, e quando eles saem do alicerce, e quando as paredes já estão na altura, ultrapassando a estatura humana, aí aparecem também mais pessoas que não estão interessadas
na nossa segurança. Porque precisa de segurança. O trabalho é acima da nossa estatura. Mas o Senhor está dizendo: aviva a tua obra, aviva no meio dos anos e a notifica. Mesmo no meio da construção, ou no meio da parede do muro, o Senhor vai avivar corações para terminar esta obra. Então, antes não tinha nem muro, mas agora nós temos a metade para frente. E agora tem pessoas que já falam em derribar. Olha aí. O muro já está quase chegando na sua finalidade. Mas tem pessoas que já querendo derrubar os nossos muros. No capítulo 4 de Neemias, aí aparece Sambalate, representa a carne. Aparece Tobias, representando o mundo. E aparece Gesem, que representa o diabo. Aqui está uma trindade satânica. Vamos lá? Sambalate, Tobias e Gesem. A carne, o mundo e o diabo. Tobias queria influência e moradia no lugar mais importante, em Jerusalém, onde estava o templo. Sambalate queria ser o governador da cidade. E Gesem queria controle nas vendas e nas verbas das mercadorias. Terrível, né? Essa parte. Então, entendeu? Essa parte das tribos. Preste atenção, para vocês entenderem melhor. Por que eles invadiram as 10 tribos? Porque o inimigo é sagaz. A mente do inimigo é trazer gentes daqui, voltando para cá. Povos daqui, gentios, que não são judeus, israelitas, para, vir habitar aqui no lugar desse povo que já não está mais aqui, que foi cativo. O povo saiu daqui, a terra ficou deserta, mas o rei da Síria, Senaqueribe, enviou várias nações, das mais importantes que existia na época, enviaram pessoas para cá. E aqui eles queriam habitar e habitaram em Samaria. Com isso, eles queriam fazer realmente desaparecer, os judeus. Esta é a estatística, este é um plano do diabo até os dias de hoje, acabar com o povo de Deus. Então, a mesma coisa, se a gente olhar aqui para o Brasil, lá na Europa, os Estados Unidos ou outra nação, que vem fazer guerra, leva o povo, vamos dizer, brasileiro, para ser cativo na Europa, e eles mandam outras nações, outros povos para dentro do Brasil, eles querem acabar com quem, na verdade? Com a raça, com a nação brasileira. E era isso que estava na mente do diabo, acabar com o povo de Deus, tirando o povo de Deus das suas terras e colocando outras nações que não eram judeus, israelitas, para povoar a terra e eliminar o povo da terra. Esta era a estatística do diabo na vida do Senaqueribe. Então, o que nós vamos observar é o seguinte, mas vem coisa forte. O objetivo do rei Senaqueribe era destruir a nação de Israel, porque ele queria colocar um novo povo lá, para que surgisse uma nova nação, que não era povo de Deus. E nesta área viesse habitar, na área dos judeus, na área de Samaria, nas terras de Israel. Então, o problema que eles estavam na terra de Deus, e quando eles encontravam nessas terras aqui, aí deu problema. Por quê? Porque não são só os judeus, tem Deus na história. Não são só israelitas, tem o Deus de Israel na história. Quando o povo invadiu a terra para habitar a terra, os gentios, que agora vai ser conhecido como samaritanos, que vieram da Síria para cá.
eles vão sofrer a peste dos leões. Existe a peste dos leões? Ora, porque a terra é de Deus. E quando a terra é de Deus, meus irmãos, lá vem uma coisa forte para você nesta noite. Nós estamos gravando aqui, deixa eu ver, 8 horas da noite. Tem hora que eu gravo 10 horas da noite. E a maioria das nossas gravações são à noite. É melhor para a iluminação. Então veja, preste atenção. A Bíblia diz que o diabo ele anda ao derredor como um leão, procurando a quem possa tragar. E todos aqueles que são contra a vontade de Deus, isto mesmo dentro do âmbito familiar. Quando, voltando um pouquinho, vocês verem que os filhos devem ser obedientes ao pai, e quando o filho não é, o leão pode pegar ele. Porque o leão vive rugindo, o leão é o diabo. E Deus permite a ação do diabo nos filhos da desobediência. Então o leão fica bramando, o diabo fica bramando como leão, procurando a quem possa tragar. E tenha cuidado. Porque quando se está na terra, que achando que é dos judeus, e que é de Deus essa terra, aí eles não conhecem por quê? Por causa dos leões que vão matar muitos ali. Deus vai enviar leões vindo das montanhas, vai matar muitos aqui dos samaritanos. Eles vão ficar perturbados, vão ficar loucos. Eles vão dizer, tem alguma coisa errada. E uma dessas coisas é que o Deus da terra, ele tem um costume que nós não estamos praticando. E como vai saber o costume do Deus da terra, se nós não sabemos o costume do Deus da terra? Aí eles pensaram, traga um sacerdote. Esse sacerdote que já habitava nessa terra, ele sabe o costume do Deus da terra, porque ele era habitante da terra, ele habitava aqui e conhecia o Deus da terra. Aí a gente ensina na igreja que Deus não tem costume. Aí a gente ensina só doutrina, mas está escrito o costume do Deus da terra. Pessoas chegam no dia da oração, todo mundo de joelho, mas tem um grupinho ali sentado, outros lendo revista, outros olhando celular. Esses aí não têm o costume do Deus da terra. Deus está olhando só para os leões. E se as pessoas não se arrependerem, Deus não vai brigar com elas não. Deus vai dar só um assoviozinho para os leões pegar. É desse jeito. Deus não discute com ninguém. Não quer servir a Deus? Deus dá uma olhadinha para o leão pede só permissão para abocanhar, com perna, osso e tudo. A Bíblia diz que o diabo, ele procura como leão, a quem possa tragar. E a Bíblia nos mostra que Deus permitiu o diabo ferir a Jó. Mas aqui foi numa circunstância de quê? De provação. Mas há a ocasião que o diabo vem para matar, roubar e destruir. Não é questão de provação, não. É questão mesmo de juízo. Não vacile, porque os leões estão querendo devorá-lo. A aula de hoje está forte, irmãos. Eu sei que está pesada, mas vamos continuar. Glória a Deus. O povo não sabia o costume do rei, do Deus da terra. E nem sabia o culto do Deus da terra. Eles ficaram preocupados, querendo adorar o Deus da terra, porque eles não queriam morrer. A Assíria colocou pessoas lá. Versículo 24, 2 Reis, capítulo 17. É aqui que nasce os samaritanos. A aula é forte. Por quê? Porque nós não somos samaritanos. E vocês vão ver no final desta aula que Deus vai fazer um grande milagre na vida dos samaritanos. É só Deus que faz isso. Continuando. Os samaritanos são idólatras, mesmo dentro da terra, que aqui tinha um culto ao verdadeiro Deus, mas
Todos estavam corrompidos, por isso que eles foram cativos. Até os sacerdotes que foram para lá já estavam corrompidos, com os Baals, com os Aceras, enfim, com a idolatria dos reis. Terrível, né? Aí Deus permitiu o cativeiro, para limpar o povo. Então vamos lá? Esse povo que veio da Síria, de várias nações, veio para Samaria. Eis a razão de ser conhecido como samaritano. Eles vieram habitar aqui. Mas só que esses habitantes aqui, o coração deles, o coração desses que não era israelita, estava aqui, ó. É o coração dos deuses falsos, que eram idólatras, como se fosse os próprios da Babilônia, coração babilônico, mundano. Mas a terra era abençoada, porque a terra era de Deus. Mas os habitantes, não. Por isso que, quando eles não conhecem o culto do Deus da terra, e nem o costume do Deus da terra, e eles cultuam deuses falsos, aí eles pensam que são donos da terra, porque estão na terra. Não tem nenhum judeu, não tem nenhum israelita, e ele vê que a terra é boa, tem gado, tem planta, tem mel, tem leite. Não manda leite e mel a terra. Mas Deus disse, leões, pega eles aí. Meus irmãos, Deus é o dono da terra. A primeira aula eu já falei. E se Deus é o dono da terra, não adianta querer dizer que é o dono sem ser. Isto se chama, sabe de quê? Usurpação. Nem Jesus teve usurpação. Filipenses 2, 5 a 8, de ser igual a Deus. Porque ele já era. Como é que ele vai usurpar uma coisa que ele não é? Se esses habitantes fossem o dono da terra, eles poderiam dizer, mas eles não são dono. Então são usurpadores. Porque o dono é Deus. Aí Deus pode dizer que é o dono. Então, eles passaram a agir como se fossem os próprios donos da terra, os proprietários. Porque, achando que lhe pertenciam e não lhe pertenciam, eles começaram a aumentar em número. Foram 70 anos, irmãos. Eles começaram a aumentar em números. Começaram a pensar que estava na bênção. Aí Deus trouxe os leões. Os leões famintos, doido para devorar. E ele matou. Os leões mataram muitos ali. Quando eu e você, qualquer pessoa se levanta contra a obra de Deus, preste atenção, contra aquele que faz a obra de Deus, aquele que está na liderança, o seu pastor, o seu professor, aquele que está doando-se para que a obra de Deus venha acontecer, se somos contra as terras de Deus, a obra de Deus, os líderes de Deus, Deus só tem uma pergunta para você. Você aguenta o leão? Ninguém aguenta leão, meus irmãos. Porque ele vem para matar. É o diabo. E ele vem bramando como leão, buscando os desobedientes. Aqueles que desobedecem pai e mãe. Aqueles que não amam a sua mulher. Aquelas que não se submetem ao seu esposo. O leão vem bramando. O diabo vem bramando como leão. Deus não vai conversar com quem está falando mal ou é contra a obra de Deus. Deus vai só dar um assovio. Vem, leão. Deus vai só dizer, arranca a perna dele. Vem, leão. Deus permite. Ninguém pode questionar a verdade. Você diz assim, não, mas eu posso falar o que eu quero na igreja. Aí Deus olha para o leão e diz, olha, está dizendo que pode falar o que quer. Vai, leão, pega isso aí também. É sério, meus irmãos, estamos diante da obra de Deus. Paulo diz, não faço o que eu quero, mas aquilo que Jesus colocou no meu coração. Porque não vivo eu, mas Cristo vive em mim.
Eu não posso fazer o que eu quero ou o que eu penso. Eu tenho que fazer a vontade de Deus, o sentimento de Cristo. Então, eu não sou um sozinho. Cristo está em mim. Então, os povos que estavam nesta região aqui, os samaritanos, eles se reuniram e disseram: vamos chamar alguém. Chama aí um sacerdote que era daqui, que conhece o costume do Deus da terra. E mandaram chamar. Só que esse sacerdote já veio caído, porque quando eles saíram das terras, já estava caído. Temos pessoas que já estão caídas, meu irmão, dentro da igreja, infelizmente. Irmão, você sabe o hino da harpa de Có? Não sabe. Você sabe um versículo bíblico aí? Cita um versículo bíblico. Depois da ceia, cadê o costume do Deus da terra? O costume do depois da ceia, cita um versículo. Meu Deus. Orar de joelho. O costume não é nem doutrina, é só costume do Deus da terra. Glória a Deus. Você tem o costume do Deus da terra? Por que os leões estavam matando? Porque eles não conheciam o culto e nem o costume do Deus da terra. Então os leões começaram a encher a pança, encher a barriga. Ninguém que é cristão jamais poderá perder a sua identidade, porque ele conhece o culto e o costume do Deus da terra. Ele sabe que a natureza humana reconhece Deus quando ela se curva, quando ela se dobra, quando ela adora. Ela adora a Deus como Jesus nos ensinou, no Getsemane, orando de joelho. Glória a Deus. É o costume do Deus da terra. Então, meus irmãos, para encerrar com uma parte mais forte ainda. Daí vem. Quando Jesus chegou na terra, ele encontrou com uma samaritana. A samaritana, ela não tinha o costume do Deus da terra, porque ela tinha problemas em adorar. Ela até questionou: vocês dizem que é em Jerusalém, nossos pais dizem que é no monte. A samaritana, meus irmãos, ela tinha um problema íntimo, na sua vida íntima. O problema dela é que ela já estava no 6º marido, que não era dela, no adultério. Quando Jesus, é forte essa parte, lá vem, ele vinha fazendo o seu ministério da Galileia para a Judéia, da Judéia para a Galileia. Chegou o momento, é necessário passar por Samaria. João capítulo 4, necessário passar por Samaria. Porque Deus vai entrar na Samaria, não é um sacerdote, e Deus vai ensinar como é o costume do Deus da terra. Esse Senhor Jesus Cristo, Deus Emanuel encarnado na terra, vai ensinar para a samaritana como é o costume do Deus da terra. A samaritana não conhecia o costume do Deus da terra, e Jesus veio mostrar para ela, no coração dela, qual era esse costume. Porque Jesus veio libertá-la. Jesus veio dizer: olha, mulher, a água que eu der. Jesus veio trazer o culto ao Deus da terra. Não existe Acera, mulher. Não existe Baal. Nós adoramos o que existe e o que sabemos. Vocês adoram o que não sabem. Foi Jesus quem disse. Estou arrupiado. Porque foi Jesus quem disse. As pessoas que não conhecem o Deus da terra, o culto verdadeiro do Deus da terra, elas adoram o que não sabem. Jesus disse: nós adoramos o que sabemos. E a adoração espírito em verdade ao Pai, você quer? Desperta o dom que há em ti, mulher. Você aceita. Glória a Deus. Aqui nós olhamos para a pessoa e diz: você aceita Jesus como seu Salvador? Nós, crente. Imagine Jesus lá: você aceita o Pai como seu Salvador?
Porque a adoração é espírito em verdade, e o Pai procura quem o adora. Jesus dizia: você aceita o Pai como teu Salvador? E quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, nós aceitamos o Pai, o Espírito Santo, nós somos a melhor pessoa no sentido de adoração, que adora em verdade e em espírito, porque o Pai nos escolheu, o Pai nos amou. Então, o melhor povo da terra que o Pai escolheu para adoração, a Igreja de Cristo, que adora em espírito e em verdade. Aquela samaritana diz: eu aceito o Pai como meu Salvador. E aquela mulher passou a ser a primeira evangelista. Ela passou a anunciar Jesus Cristo. E todos nós que ensinamos, devemos praticar o que ensinamos, porque temos que conhecer o costume do Deus da terra. Amém? Até a próxima aula, se Deus quiser, com muito amor e dedicação. Deus abençoe a todos. Fica na paz do Senhor Jesus. Amém.